Olha, eu acho que para entender um pouco sobre a minha formação médica como profissional e também como pessoa, é importante entender o contexto familiar, né, da minha criação. Eu nasci no interior de Goiás e fui criado no interior do Tocantins, uma cidade que chama Paraíso do Tocantins. E algo que marcou muito a minha infância e adolescência foi o estímulo, a dedicação de meus pais para a minha educação. Então, meu pai, infelizmente, ele ficou órfão de pai muito cedo, aos 9 anos, e ele, os irmãos, minha avó tiveram que trabalhar bastante. Meu pai, desde cedo, trabalhou muito para o sustento, para o pão de cada dia, né? Meu pai foi boia fria, teve diversos serviços aí para ter o mínimo, para garantir a sobrevivência, o pão de cada dia. Então, por conta disso, em partes, pelo menos, meu pai teve sempre uma ética muito forte para o trabalho, e isso se traduziu na criação nossa, minha e de minha irmã, para o estímulo para o estudo, para o aprendizado, para a dedicação realmente na escola e tudo mais. E chegou ao limite essa dedicação, esse estímulo dos meus pais, que eles tiveram um projeto, um sonho, que na minha visão, né, e de muitas outras pessoas, foi muito além do tempo deles. Quando eu tinha 10 anos, meu pai relocou toda a nossa família, meus pais trouxeram a gente para os Estados Unidos. Para ficar só um ano, a intenção não era emigrar, a intenção era que eu e minha irmã estudássemos inglês aqui. E fomos para a escola, aprendi a falar inglês, voltei para o Brasil, né, isso foi por volta da 6ª, 7ª série. E aí, entrando no ensino médio, eu, então, eventualmente decidi fazer medicina, respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, por 2 motivos principais. Em primeiro lugar, o desejo realmente de contribuir com a sociedade, com a minha comunidade, com ajudar o próximo. Acho que é algo muito nobre da medicina, que me motiva até hoje, é a oportunidade de ajudar alguém, uma família, uma pessoa que está passando dificuldade. Desde o começo isso me motivou. Talvez pela minha formação religiosa cristã e também pelo desejo, acho que natural do ser humano, de ajudar o próximo. Então esse foi um motivo importante. E segundo, eu era muito novo quando eu tomei essa decisão, né? Mesmo terminando o ensino médio com 15, 16 anos, mas eu já vi ali na medicina uma profissão de respeito, admirada, e que eu poderia, obviamente, ter um sustento para mim, para minha família, uma remuneração boa e ser visto com bons olhos aí, né, com respeito e admiração de certa forma. Então foi uma combinação desses 2 fatores, né, e que me motivou a fazer medicina. Repito que eu tomei essa decisão muito cedo, mas graças a Deus foi uma decisão muito acertada, né? Ao entrar na medicina, ter principalmente contato clínico a partir lá do 3º ano, eu vi que realmente que eu gostava muito de fazer aquilo. E durante esse período do começo da faculdade já começou a surgir o interesse na cardiologia também. Eu me envolvi, na verdade, ajudei a fundar a Liga de Cardiologia da UFG, onde eu fiz minha faculdade de medicina, a La Cardio, e com isso me envolvi em alguns projetos de cardiologia. O que mais me fascinava, e até hoje me fascina na cardiologia, é o fato de que você consegue... são vários motivos, mas um deles é o tanto que a fisiopatologia é fácil de entender, tudo tem uma explicação, os mecanismos das doenças fazem sentido. Através desses mecanismos de fisiopatologia, a gente consegue indicar tratamentos. Então esse é algo que me chama muito a atenção na cardiologia. Um segundo aspecto que eu não percebi na época, eu tenho que ser sincero, é que a cardiologia é fácil de praticar no sentido de ter muita evidência. Então, medicina baseada em evidência tem, acho que na cardiologia, sua principal área aí onde ela está mais desenvolvida. Temos estudos randomizados, de boa qualidade, para responder às perguntas mais importantes na cardiologia. Mas isso eu não pensava na época, mas foi algo que é algo que eu valorizo muito dentro da cardiologia. Então, fazendo ali atividade de pesquisa, acompanhamento clínico na cardiologia, desde o 3º, 4º ano, eu me apaixonei pela especialidade.
eu me envolvi em um projeto de pesquisa que eventualmente apresentamos em um congresso nos Estados Unidos durante meu 5º ano, e isso foi crescendo cada vez mais a paixão pela cardiologia. Mas uma vez decidido fazer cardiologia, um próximo passo natural era onde fazer, né? Então, desde o começo da faculdade, 2º, 3º ano, eu comecei a pensar na hipótese, na possibilidade de vir para os Estados Unidos fazer a minha residência. E foram alguns motivos. O principal deles, o que mais me motivou a sair do Brasil, foi a oportunidade de ter um ensino, um aprendizado, uma formação de destaque, diferenciada, não só de proeminência acadêmica, mas realmente de qualidade. E, obviamente, no Brasil tem excelentes centros para fazer cardiologia, mas nos Estados Unidos são muito mais, o número realmente absoluto desses centros de ponta, de excelência, são muitos. Então eu sabia que vindo para cá, fazendo um programa acadêmico, eu ia ter uma formação muito boa, formação que me capacitar a ajudar meus pacientes dentro da cardiologia com segurança e competência. Então, esse foi o principal motivo para mim tentar sair do Brasil. Então, me fiz realmente toda essa etapa dos steps da revalidação, step 1, 2, prova teórica, prova prática, e já emendei direto a faculdade com a residência, porque eu sabia desde muito cedo na faculdade que eu tinha interesse em vir para os Estados Unidos fazer residência. E aí fiz minha residência de clínica médica na Universidade de Miami. Lá fui selecionado para ser residente-chefe, né, da turma no final da minha residência, onde eu cuidava do ensino dos residentes e também de questões administrativas dentro do programa de residência, como selecionar novos residentes. Foi uma experiência muito legal ser residente-chefe na Universidade de Miami. E depois fui para o Johns Hopkins fazer residência de cardiologia. E por fim agora estou em Boston, onde faço uma subespecialização em cardioimagem na Faculdade de Medicina de Harvard, no Hospital Brigham and Women's Hospital. Então, resumindo, o que me motivou a entrar na medicina foi realmente essa vontade de ajudar o próximo e a busca de uma profissão respeitada, digna, e que traria uma satisfação profissional, e realmente encontrei na medicina isso aí. E a cardiologia, pelo envolvimento de forma bem cedo na faculdade em projetos de cardiologia na Liga de Cardio, e pelo envolvimento também em pesquisa clínica desde cedo com um mentor lá na Faculdade de Medicina da UFG, que me ajudou bastante. Olha, acho que é importante entender do ponto de vista pessoal, respondendo a primeira parte de pergunta, como impactou a minha vida, e se em algum momento eu percebi isso. É importante entender que essa escalada acadêmica, né, Faculdade de Medicina no Brasil, residência de clínica em Miami, fellowship em cardiologia em Baltimore e agora em Boston, aqui em Harvard, essa escalada acadêmica, ela não aconteceu, claro, assim, de forma imediata. Leva um tempo muito grande para fazer tudo isso. E esse crescimento gradual, de certa maneira, tornou o próximo passo sempre uma realidade, próximo de mim, né? Se eu pegasse no começo lá da faculdade, imaginar que 8 anos, né, depois de formado, estaria terminando uma subespecialização em Harvard, né? Feito residência de cardiologia no Hopkins? Não, certamente eu acharia uma insanidade se alguém me falasse algo assim. Mas foi acontecendo de forma gradual, mas hoje em dia tem 2 pontos importantes relacionados a isso. Em primeiro lugar é que às vezes eu ainda me sinto assim, um peixe fora d'água, num lugar realmente com pessoas extraordinárias, extremamente capacitadas, e às vezes eu me sinto assim, um impostor, né? Nos Estados Unidos tem essa nomenclatura para imposter syndrome. Às vezes eu sinto isso. Então não me sinto digno, digamos assim, mas pela misericórdia de Deus estou aqui. E isso me leva ao segundo ponto, que é que embora tenha essa reserva enquanto a minha capacitação, mérito, eu acho que não tenho, mas em segundo lugar eu tenho total consciência da minha responsabilidade. Isso sim, né? Do privilégio, da honra que é estar nesse lugar. Então isso para mim é de fundamental importância.
cuidar com essa responsabilidade não só da minha família, mas cuidar daquilo, impactar a vida das pessoas que eu tenho a oportunidade de ajudar. E isso, em algum momento da minha carreira inicial, eu percebia como os pacientes apenas. E de fato, eu amo a medicina clínica, em poder ajudar diretamente o paciente, principalmente na cardiologia, que gera uma preocupação enorme para o paciente que tem uma arritmia, um infarto. São situações potencialmente graves e, mesmo quando não graves, geram uma ansiedade, um medo, um respeito do paciente pela doença muito grande. E como cardiologista clínico, é muito gratificante poder ajudar essas pessoas de forma direta. Mas isso me leva também ao que eu estava falando sobre a responsabilidade, a honra, o privilégio que é estar na posição que eu estou. Porque eu estou na posição que eu posso ajudar outras pessoas, posso ajudar quem eu era há 10 anos. Estudante de medicina, certo? Médico, médica. Ajudar como? Com a minha outra paixão, com a minha dedicação, que é o ensino médico. Então, está na minha responsabilidade como, do meu ponto de vista, como médico aqui em Harvard, no Brigham, ajudar, colaborar com as pessoas que me pedem um conselho, com os estudantes de medicina no Brasil, porque eu tenho essa missão social, mas também a paixão pelo ensino. Eu amo ensinar, é algo que me traz uma satisfação pessoal extraordinária. Então, respondendo agora a segunda parte da pergunta, se foi motivador o suficiente para vencer os desafios, eu te diria que se eu soubesse onde eu estaria, seria em cada etapa em que eu fui vencendo os desafios, certamente seria muito motivador. Mas, obviamente, eu não tinha essa expectativa de estar aqui hoje de maneira nenhuma. Então, mas sempre tive motivação para vencer a próxima etapa. Eu acho que é isso que é fundamental, né? Um conselho, alguma recomendação para o estudante de medicina e para pessoas em outras profissões também. É sempre fazer aquela etapa muito bem feita, e vão vir obstáculos, mas fazer aquela etapa muito bem feita para ir para o próximo passo. Né? Eu fiz a faculdade de medicina no Brasil, o próximo passo era conseguir a residência. Então eu fiz tudo que estava ao meu alcance para conseguir uma residência boa. E depois na residência fiz tudo que estava ao meu alcance para ir para a cardiologia em um lugar muito bom. Fui para Hopkins. E assim por diante, continuar crescendo a cada etapa, você vai crescendo. Isso foi o que aconteceu comigo. Então motivação sempre tive, apesar dos contratempos, das dificuldades, dos obstáculos, sempre tive a motivação de continuar adiante e fazer o trabalho atual muito bem feito. E graças a Deus isso tem dado resultado. Em primeiro lugar, quanto tempo, né? Foram 6 anos de faculdade de medicina no Brasil, e uma residência aqui nos Estados Unidos ela é muito mais longa. Então eu fiz 3 anos de residência de clínica médica, depois teve o ano de residente-chefe que eu falei, aquela posição administrativa de liderança dentro da residência, e depois 3 anos de cardiologia. Agora estou na metade de um programa de 2 anos de cardioimagem. Então estou no R8, 8 anos depois da graduação, ainda tem mais 1 ano, nesse caminho, nessa jornada. É realmente um treinamento muito longo. Mas o que eu abri mão para conseguir isso aqui? O principal para mim é o tempo. O tempo é um valor inestimável que não volta mais. O tanto de tempo que eu gastei nos fins de semana, não estou falando do trabalho em si não, fim de semana, à noite, férias, de forma contínua, por anos e anos, para conseguir cada etapa subir para a próxima. Não estou nem recomendando isso, nem falando que não valeu a pena. Estou falando que foi o sacrifício maior que eu fiz, foi tempo. Tempo com o quê? Principalmente, para que eu usaria esse tempo? O principal para mim seria o tempo com a minha família, com meus pais. Então, além da questão da distância, tem a questão do tempo, que eu abdiquei disso para conseguir cada vez ir melhor e subir uma etapa, um degrau. Olha, como eu falei anteriormente, o ensino é uma paixão profissional minha, absolutamente faço questão, não só como responsabilidade, como eu já expliquei, que eu sinto em ensinar,
mas também pelo prazer profissional que é para mim compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Um dos motivos pelos quais eu fui escolhido para ser residente-chefe foi justamente esse gosto, essa dedicação, empenho em ensinar os residentes, os estudantes de medicina. E só um exemplo disso, quando eu era residente-chefe, né, a gente no final de cada residência aqui tem que fazer uma prova de título. Seria aproximado no Brasil fazer uma prova de ordem, por exemplo. Então você fez a residência de clínica médica, por exemplo, aí você vai lá no final e faz a prova de título de especialista em clínica médica, mesmo tendo feito a residência. E no nosso programa, na Universidade de Miami, ela era em torno da média nacional, 90%, um pouco menos até um pouco abaixo da média nacional. Não era ruim, mas era um pouquinho abaixo da média. E a gente sempre estava comentando isso nas reuniões administrativas do curso. E eu, então, tomei na minha responsabilidade, falei, eu vou melhorar isso aqui, vou ajudar os residentes a passarem nessa prova de título. Então, no final, cada turma faz a prova no final do ano, quando acaba a residência. E, então, quando eu era residente-chefe, eu peguei a turma que ia se graduar, ia formar, e fiz um curso de revisão para a prova de título de medicina interna, de clínica médica aqui nos Estados Unidos, o American Board of Internal Medicine. E eu fiz esse curso, né, durante o final de semana lá com os residentes, de forma voluntária, não estava recebendo nada, mas é porque era o meu prazer ensinar, eu gostava de fazer isso. E aí os residentes gostaram muito do curso, né, houve uma melhora na porcentagem de aprovação na prova de residência de título, de clínica. E aí no próximo ano eu já não estava na Universidade de Miami, eu era residente de cardiologia no Hopkins, e eu fui convidado para voltar para Miami e ensinar o curso novamente. Isso se repetiu por 2 anos. Quando eu já era residente de cardiologia, me levavam para Miami para ensinar o curso lá na Universidade de Miami. Então, esse é só um exemplo de como eu gosto de ensinar. Fiz isso de forma gratuita aí por 3 anos, porque eu realmente amo o ensino. E comecei no Brasil o curso intensivo de ECG em 2018, visitando meus familiares em Palmas, e falei, eu quero manter contato com o pessoal no Brasil, principalmente quem vai entrar na área de cardiologia eventualmente. E eu falei, que melhor jeito de fazer isso do que conectar com os alunos, com os estudantes de medicina. Então eu ensinei o curso intensivo de ECG de forma inicial, presencial em Palmas, onde meus pais moram, e em Goiânia, onde eu fiz faculdade. Então eu ensinei esse curso de eletropresencial, o pessoal gostou e eu fui melhorando o curso a cada edição, fazendo um produto que realmente eu achava, e tenho certeza hoje, que entrega o que é o meu objetivo, que é o conhecimento absoluto em eletrocardiografia por parte do aluno. E eu tenho confiança total. Então, respondendo a sua pergunta, o que é o curso? Ele é um método de ensino completo em eletrocardiografia. Vou pegar o aluno no começo da faculdade, pode ser médico já também, pode ser interno, pode ser quem for na medicina, outros profissionais da saúde também, mas vou pegar o aluno lá, independente do nível de eletrocardiografia de base, eu vou nivelar todo mundo com conhecimento avançado no final do curso. Vão sair todos, quem prestar atenção, quem fizer os exercícios, quem se dedicar ao curso, quem se empenhar, vai chegar no término do curso e vai falar, eu entendo eletro de uma forma absoluta, né? Eu entendo o que é necessário para um médico, médica, conhecer de eletro, eu sei. Então eu tenho total confiança que o aluno vai ter. Como que eu faço isso? É um método, didática, aula teórica, aula prática, quase 300 eletrocardiogramas estudados, discutidos, analisados durante o curso. Então é algo realmente muito diferenciado no sentido do compromisso meu com o aluno. O aluno não está entendendo, eu fico depois da aula, esclareço a dúvida. Tem monitoria. O aluno tem sempre acesso a mim no curso para eu ensinar o eletro, que é o meu objetivo. É aula ao vivo, porque a interatividade é maior, respondo as perguntas em tempo real. Então, é um produto, um método, um curso total de aprendizado em eletrocardiografia, desde o mais básico até temas bem avançados. Você se considera um médico confiante e seguro? Essa é uma pergunta difícil de responder. Confiança e segurança, elas vêm com a prática clínica, claro, com conhecimento teórico e com tempo.
E também são extremamente dependentes de qual situação clínica você está inserido. Então, de uma maneira geral, eu diria que sim, que eu tenho confiança no meu conhecimento e na minha habilidade de ajudar as pessoas dentro da atuação da cardiologia naquilo que for necessário. Agora, existem situações em que eu não estou 100% preparado. Eu acho que isso aí acontece com todos os médicos e médicas. Importante que entender isso. Em que existem situações únicas que a gente vive de tempos em tempos, que são desafios. São desafios ou porque é um paciente com um diagnóstico raro, ou a situação do paciente está muito grave, ou às vezes é um dilema ético muito importante. Às vezes é uma situação, um conflito que surgiu com a família de maneira inesperada. Então sempre tem alguma coisa na medicina que é novo, mesmo para quem já está praticando há bastante tempo. E isso motiva a gente a ficar cada vez melhor. O que eu acho que o aluno e o médico, médica tem que evitar é se prender ao medo, à insegurança. Certo? A insegurança, ela reflete o seu conhecimento que você precisa melhorar. Então use isso para se capacitar, para melhorar. Está difícil o eletrocardiograma? Faz o curso intensivo de ECG e aprende. Ainda mais hoje, no mundo em que nós vivemos, em que tem um leque de informações suplementares à faculdade absurdo. Você consegue aprender o que você quiser hoje dentro da medicina com formação suplementar. Não estou recomendando isso necessariamente para todo o conteúdo, mas é uma oportunidade que você tem. Use a sua insegurança porque é ali que é algo que você precisa saber, precisa utilizar porque surgiu a necessidade de saber, e é algo que você percebeu que você tem dificuldade. Então use aquilo a seu favor. Se capacite, fique melhor naquilo que você faz. E eletrocardiograma, para quem faz plantão na urgência, emergência, ambulatório de clínica, é fundamental. Enfermaria, é fundamental saber eletrocardiografia. E essa é a minha paixão, é ensinar eletro. Eletrocardiograma não é difícil. Não é difícil. O que você precisa para aprender eletrocardiograma é de dedicação, empenho e prática. No curso intensivo de ECG eu ensino meus alunos, já ensinei mais de 2.000 ao longo de várias edições, eu ensino aos alunos o método que você precisa para aprender eletro, e a gente pratica exaustivamente. Mais de 250, quase 300 eletrocardiogramas discutidos em aula. E é essa prática repetida, exaustiva, que vai te garantir a competência em um determinado assunto. Então o conselho aqui é simples: faça o 8º curso intensivo de ECG, faça o próximo curso intensivo de ECG e domine esse conteúdo. E aprenda eletrocardiograma de uma vez por todas. E aí você continua utilizando ele na prática clínica. Isso vai te dar uma oportunidade muito grande de não ter mais medo, não ter insegurança em eletrocardiografia. É a partir da prática que você consegue isso.